Eu na saga do cabelo, como sempre, né? Mas vou deixar ele solto hoje. Gente, quanto tempo, minha gente, eu não sei nem quanto tempo faz que eu não venho por aqui, mas aconteceram muitas coisas, muitos reboliços, que se for para eu falar, depois eu falo para vocês. Sim, eu estou rouca, minha voz está bem ruinzinha, mas como vocês sabem, as coisas acontecem. Eu estava por aqui, daqui a pouco, eita, o canal, eita, vamos gravar um vídeo. Então, como hoje é um dia assim bem marcante, né? E tá se falando muito sobre isso. Sei lá, veio isso no meu coração de estar falando um pouquinho sobre a questão do Halloween. Não gosto de me posicionar, não gosto de criar caso. Quem me conhece sabe disso. Não gosto de ficar forçando certas coisas, muito menos usar de datas e coisas para ganhar likes e inscritos, né? Mas ontem não, no domingo eu estava no culto e a pastora falou sobre isso. Eu já vi várias postagens, né? E muita gente não entende o significado da festa, né? Então, tipo assim, como aqui é meu canal e eu falo daquilo que Deus tem falado comigo, então, tipo, o que veio no meu coração foi tipo assim, ai, compartilha daquilo que tu sabe sobre e da experiência que você já teve, certo? Então, assim, eu queria contar pra vocês que, tipo, quando eu era adolescente, eu fui pra uma festa de Halloween, eu estava bem no início, assim, ainda não tinha essa cultura tão forte como tem hoje, né? Eu vejo que mudou um pouco, sabe? Tipo, a questão dos cursos de inglês influenciando muito isso, as escolas, principalmente as crianças, né? Essa cultura de fantasia que a gente tinha aqui no Brasil, no carnaval, ela se difundiu para o Halloween, né? É bem forte isso, só que não naquele caráter, né, que aqui tem do carnaval de alegria e tal, mas num caráter de morte, sabe? Tipo assim que a própria festa ela fala, né? E aí trazendo minha experiência, quando eu era adolescente, eu fui para uma festa, cara, eu fui de bruxa. Eu me vesti de bruxa. Eu fiz o chapeuzinho, eu botei a roupa toda preta, eu fiz um cinto lá, taquei um monte de caveira. Enfim, e eu fui pra festa de boa tal. Lógico, todo mundo tava caracterizado também, né? Até um dos requisitos para se entrar nessa festa era estar com fantasia. Então você tinha que ir fantasiado de alguma coisa ou de preto. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que tinha era um caixão. Entre outras decorações, né? Aqui tem muito também a questão do Mirabilândia. Eu nem sei se ainda tem, gente, mas eu sei que durante muitos anos foi muito forte. E teve toda essa questão também, tipo, daquele negócio de terror e tal, tudo que você ia, os irmãos ficavam correndo atrás, enfim. E aí eu fico perguntando, sabe? Eu não vou levar para um lado espiritual. Eu queria trazer para um lado físico mesmo, sabe? Real. Vamos trazer para real, que aí a gente vem com entendimento e depois a gente analisa, né? Se vale a pena ou não. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, velho, qual a finalidade da pessoa ela trazer um personagem, porque é um personagem, né? Um personagem para sua vida que não é algo bom e ao mesmo tempo ela vai estar representando aquilo, ela vai estar caracterizando aquilo, ela vai estar trazendo para o seu eu, para a sua vida. Então aqui também é um canal de artes e a gente sabe, né? Durante muito tempo eu fiz teatro e eu lembro que uma das coisas que Deus ministrou pra gente, né? Porque vocês sabem que as peças, principalmente antigamente, a gente fazia peças que a gente estava caracterizado de demônio, né? Entrava lá o chefe mó com capa e tal e tudo, então tipo, dessa parte eu não posso nem falar. Mas você pode até dizer qual a diferença. Estava lá vestida de capeta e qual a diferença? Mas tinha um propósito. Então acho que é isso que eu fico aqui, sabe? Tipo, na real, qual o propósito dessa festa? Por que se vestir dessas coisas? Por que colocar o seu filho vestido? Ah, não, mas o meu filho ele vai para a festinha, mas eu vou botar uma outra fantasia que não tem nada a ver. Mas ele vai estar compartilhando daquilo. No mínimo ele vai achar normal, né? Eu não sou mãe, eu não posso falar nada, mas eu tenho muita experiência com criança e eu sei que criança, ela, sabe, ela captura aquilo. Tem uma determinada idade que, se você for pensar, coisas aconteceram na sua vida que aquilo ali marcou. E isso ficou até hoje, né? Tanto bom como ruim.
Memórias felizes que você teve na sua família, como coisas que você passou, que definiram coisas que acontecem hoje, né? Situações de abuso, a gente sabe, situações de, sei lá, de abandono, né? Inclusive, assim, eu posso até contar uma história minha, Deus é ótimo, né? Porque eu nunca sei o que vai acontecer. Mas um dia eu lembro muito claro isso, e eu aprendi isso um dia desses, sabe? Um dia desses, não faz uns anos já, mas assim, um dia desses relacionado à minha idade, né? E aí eu lembro de um dia que a minha mãe saiu e ela se escondeu. E ela me deixou sozinha em casa, porque eu era criancinha, eu acho que eu tinha uns 3 anos no máximo. E ela fez assim: não vá para casa da vizinha sem me avisar. E eu fui embora para casa da vizinha. E aí o que é que aconteceu? Eu cheguei na casa da vizinha, e quando eu cheguei em casa não tinha ninguém. Tinha, né? Ela estava escondida. Mas eu senti aquilo tão forte no meu coração que Deus, depois, como eu falei, um dia desses, já adulta, Deus me mostrou que eu tinha problemas, acho que ainda tenho, confessando, né? E não sei como é que isso vai ser curado, me coloco diante dele, ele sabe. Mas em ficar só, ver. Então, de sair só, eu passava mal quando eu saía sozinha. Eu tinha aquela sensação de estou só e eu começava a ter crises de ansiedade. Se é que eu posso dizer assim. Hoje em dia a gente fala isso, né? Mas naquele tempo eu não sabia o que era. Achar que ia morrer no meio da rua. E eu já cheguei a desmaiar 2 vezes, uma no ônibus e uma outra perto de casa. E a única coisa que eu consegui dizer aqui perto de casa foi o número do telefone. E quando eu acordei, minha tia estava lá. E outra vez foi no ônibus, só que aí quando eu desci, que eu já apaguei, tinha um amigo meu no ônibus. Tava indo pra escola, então ele foi e ficou comigo quando eu acordei, ele tava lá, tipo, olhou pra minha cara e eu, meu Deus do céu. Então, tipo assim, sabe, situações chegaram ao extremo por causa de algo que aconteceu na minha infância. E isso eu só vim perceber e descobrir em Deus. Um dia desse, a causa, né? E eu comecei a me policiar quanto a isso, né? Assim, não, Deus, até de usar do espiritual mesmo, sabe? O Senhor está comigo. E eu tô aqui. O Senhor sempre viu pessoas, momentos, sabe, pesados na minha vida para estar comigo. Então, se eu entendo que eu não posso sair, eu não vou. Então, Deus me deu uma palavra durante o tempo que não era para eu sair só. Então, isso me deixou mais tranquila, porque quando eu forçava, eu me sentia mal, entendeu? Então, assim, voltando, imagina o que fica no coração de uma criança, sabe, de ver tudo aquilo, de participar disso. E trazendo para o lado espiritual, né, que eu disse que aí a gente avalia, cara, o que é que pode estar sendo liberado? Você que faz arte, você sabe que quando você dança, você libera algo. Quando você interpreta, você está trazendo uma mensagem. Então, tipo, imagina o que está sendo liberado hoje, em vários lugares. Imagina que vai ser liberado ainda, em vários lugares, em várias festas. E para quem não conhece a história do Halloween, ela praticamente ela vem um dia antes do dia de Todos os Santos. É um dia comemorado da Igreja Católica, e aí já segue confinados, né? Que para a gente aqui no Brasil tem toda essa característica de visitar e tal, tal, ou seja, de acordo com a religião. E aí o que é que acontece? No dia 31, tipo, o que é que acontece? Na cabeça, né, e dos idealizadores dessa festa, eles dizem que todos os espíritos malignos eles estão soltos. E aí, tem algo bom nisso? Para nós que somos cristãos, nós podemos alinhar esse dia, né, essa data, com a questão da reforma protestante, sabe? Que é algo que aconteceu muito forte. Foi uma quebra de princípios para que o evangelho fosse estabelecido de uma forma clara. Então, assim, Lutero ele, é muito forte o que ele fez, sabe? Ele se posicionou mediante um tempo, um povo em que a Bíblia ela era restrita, né, para quem era, no caso, trazendo isso é história, tá, gente? Eu não estou questionando a religião, isso é história, né? Ele bateu de frente com a Igreja Católica porque a Bíblia só quem tinha acesso eram os tops, né? Os o clero, digamos assim. Então o povo não tinha, ele estava estudando, ele teve acesso e quando ele começou a ler, ele começou a perceber isso aqui tá. E ele começou a estudar, então ele até colocou lá nas teses e tem toda a história, você procura lá se você quiser saber mais. E aí fez toda uma revolução e depois ele traduziu a Bíblia para o alemão. Ele pegou do latim e traduziu para o alemão, e daí a gente tem acesso hoje à palavra de Deus. E a gente tem a liberdade de interpretar e viver aquilo que está escrito lá. Concordar ou não concordar, afinal de contas, como todo mundo fala, né, e enfatiza, ele nos deu livre-arbítrio. Então, se você acredita na palavra dele, vá orar, vá buscar direção. Mesmo que você não acredite, pare e pense um pouquinho. Será que vale a pena eu me vestir? Será que vale a pena eu sair? Gostosuras, travessuras. Se a pessoa não dá, você faz algo ruim com ela. Fica a dica. E aí? Como é que vai ser seu Halloween?
Hum.